Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa madrugada, quer dizer, né? Estamos aqui às 3h20 da manhã. Resolvi gravar esse vídeo porque o pessoal que participou do último evento do GDG aqui do Paulo Afonso ficou meio que em dúvida em algumas coisas que foram passadas na palestra. Então decidi fazer para quem quiser rever, ou então quem não participou quiser dar uma olhadinha no que foi passado lá, né? A gente fez uma pequena brincadeira com Ruby versus Rails, utilizando aí o Guerra Civil como tema. E na minha parte, que foi entrando nos trilhos com Ruby on Rails, a gente mostrou um pouquinho sobre Ruby, que é a linguagem de programação, e o Rails, que é o framework. Também falei um pouquinho sobre o Ruby, o criador do Ruby, que foi o Metz. Falei também sobre o Rails, que foi criado pelo DHH, David Heinemeier Hansson, em 2003. Falei um pouquinho sobre as empresas que utilizam Rails ou utilizaram Rails. Falei um pouquinho também sobre o padrão do Rails, que é o MVC, Model View Controller. Falei um pouquinho sobre ambiente de desenvolvimento, onde temos essas duas opções aqui online para trabalhar com Ruby on Rails, ou a gente pode montar nosso ambiente local. Falei um pouco também sobre dependências, as RubyGems no nosso caso. Especificamente falei dessas três, o jQuery, o Bootstrap e o Devise, que a gente utilizou no nosso projetinho. Falei um pouco sobre generators, tá aqui o scaffold, model, view, control, migration, etc. Falei um pouquinho também sobre o convention over configuration, no qual o Rails abrange bastante. E essa foi a ideia da nossa aplicação, onde a gente teria clientes, serviços, ordem de serviços e um login. Aqui estão alguns links que eu deixei e dê um me acha aí pra galera me encontrar pelo Facebook, Twitter. Quem quiser jogar um Dotinha aí no Steam, beleza também. E quem quiser me acompanhar no GitHub, melhor ainda pra gente trabalhar em cima de código sempre. Bom, então tá aqui a ideia da aplicação. Eu vou abrir aqui o terminal. Vou para minha pastinha aqui, meus projetos Rails. Vou dizer para o Rails que eu quero um novo projeto. Coloca aqui ordens cervical. Beleza. Vou passar o parâmetro "-t", porque eu não quero o ambiente de teste no momento. Vou mandar gerar aqui. Vou aguardar um pouquinho. Beleza. Perdão. Vou entrar aqui no ordens serviço. Beleza. Vou abrir aqui no meu editor. Aqui. Como eu passei essa estrutura padrão de uma aplicação Rails, seja no Japão, seja na China, na Índia, qualquer lugar que você for, a estrutura padrão da aplicação Rails é essa. Claro que existem modificações, cada um pode acrescentar ou retirar parte de arquivo de cada projeto Rails conforme sua necessidade, mas no geral é sempre assim. Bom, nós temos aqui nossa Gemfile, que é o arquivo responsável pelas nossas dependências. Vou dar uma limpada aqui nesse arquivo para ficar melhor para a gente visualizar. Opa!
Beleza, ficou bem melhor agora. De cara, já vou adicionar aqui algumas dependências que a gente vai precisar, que são as gems Bootstrap SaaS e a gem Device. Vou colocar aqui nos comentários assets e vou colocar aqui autenticação. Lembrando que nossa jQuery já está aqui com o padrão no Rails, beleza? Vou dar um bundle install para instalar essas dependências novas no nosso projeto. Ok, já instalou. E vou testar nossa aplicação. Vou dizer Rails, eu quero que você rode essa aplicação no nosso servidorzinho através do comando Rails server, ou então a gente pode abreviar para S. Ok, rodou aqui. Vou abrir na sua amigo Google Chrome. Vou colocar os 3000, que é a porta padrão do Rails. Vamos, meu filho, beleza. Tá aqui rodando. Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando a versão 2.3 do Ruby e 5.0.0.1 do Rails, certo? Beleza. Nossa aplicação rodou, então agora eu vou partir para os generators. Eu falei um pouco na palestra sobre o scaffold, que é uma espécie de... O scaffold em inglês, ele quer dizer andaime, se não me engano, que é como se fosse uma estrutura para um CRUD, vamos falar assim, né? CRUD, que significa Create, Read, Update e Delete. É uma estrutura padrão que a gente precisa para trabalhar com um objeto. Então a gente pode dizer Rails, gere para mim, generate, ou a gente pode abreviar para o G, um scaffold para customer. Relembrando também que eu passei na palestra que que é importante a gente sempre trabalhar em inglês no Rails, por questões de internacionalização das aplicações e porque o Rails também ele já reconhece corretamente plural e singular das palavras em inglês que a gente adiciona no nosso sistema. Então eu digo que eu quero um cliente, customer. Nesse cliente eu vou querer, por exemplo, um nome. A gente pode passar aqui com um string. Vou querer uma birthday, um tipo date, data de nascimento, um e-mail. Lembrando que se a gente não passar nada, ele também reconhece como string. E vou dizer que eu quero uma description desse cliente, desse customer, com um campo do tipo texto. Vou mandar gerar aqui. Beleza, me gerou. Vocês podem ver que ele gerou vários arquivos. Inclusive um desses arquivos é o... Cadê ele? Aqui, nossa migração. Que se vocês forem ver, ele tá aqui, ó. Migrate, na pastazinha DB, migrate, tá aqui, ó. Ou seja, ele diz create table customers com os campos que a gente passou lá no generator, no terminal. Beleza? Então posso vir aqui e dizer Rails, migre para o banco, no caso, o nosso customer. Tudo que tiver pendente na migração, ele vai gerar para mim no banco. Rodei aqui. E aqui vocês podem ver que ele deu o comando create table com a nossa tabela customers. E aqui está dizendo que foi migrado com sucesso. Então, para a gente verificar novamente, vou rodar aqui o servidor. Beleza, está rodando. Posso vir aqui na URL e digitar o customers.
Tá aqui o nosso formuláriozinho. Vou dizer que o fulano que nasceu em, sei lá, 2011, 22 de junho. Beleza. Vou dizer que o fulano, arroba beltrano.com. Esse é o cara. Criei, tá aqui funcionando certinho. Posso voltar aqui, que ele está sendo listado. Então eu vou parar aqui nosso servidor e vou dar uma olhada de novo na nossa ideia da aplicação. Nosso cliente já está criado, tudo ok. Eu vou criar nossas ordens de serviço então. Digo Rails, gere para mim aí um scaffold de serviço. Esse serviço vai ter um título, string, ou a gente pode não passar nada que ele reconhece como string. Vai ter uma data, o tipo date também. E vamos dizer que esse serviço também pode ter uma observation, do tipo text. Melhor deixar description mesmo, description. Ok? Opa! Faltou uma coisinha aqui. Não tem problema. É bom que a gente já vê outra coisa. Demorou um pouquinho aqui. Demorou mais do que devia. Vamos ver. Beleza. Eu gerei aqui, eu esqueci de fazer a interligação com o nosso customer, né? Então aqui eu posso dizer Rails destroy ou simplesmente dê o scaffold de service. Não quero mais ele. Pronto. Vocês podem ver que ele removeu os arquivos que ele tinha criado anteriormente. Ok. E vou gerar de novo o mesmo scaffold, só que agora eu quero uma referência para quem? Para o customer. Ou melhor, customer referências. Eu quero uma referência para o meu cliente. Agora sim, eu vou mandar gerar. Beleza. Só para a gente analisar, tá aqui nosso Create Table Services com nossos campos e a referênciazinha aqui, ó, para o customer como uma chave estrangeira. Ok? Vou dizer Rails, migre para mim aí nossos serviços. Ok, aqui ele está dizendo que criou a tabela de serviços, migrou corretamente. Agora a gente pode testar mais uma vez no servidor. E aqui eu posso dizer services. Tá aqui, beleza. Os campos que a gente passou, mas vocês podem ver que o customer está como um tipo texto. A gente não quer isso, né? Até porque ninguém vai ficar digitando aqui sem referenciar nenhum cliente. Vamos dar uma analisada aqui nos nossos modos. Tá aqui o nosso cliente vazio e o nosso serviço que tem o belongs to, que eu também falei na palestra em relação ao relacionamento de objeto no Rails. No caso, o belongs to é o pertence a. A gente está dizendo que nosso serviço pertence a um cliente. E aqui no cliente a gente pode dizer que ele
tem vários serviços. Ok, então a gente fechou dos dois lados. A gente disse que um cliente tem vários serviços e um serviço pertence a um cliente. Então, ok. Temos aqui nossos controllers com as nossas actions, a index para listar, a show para exibir um serviço, o new, o edit, o create, o update, o destroy, e aqui a gente está passando os parâmetros que a gente permite para o Rails, inclusive o nosso Custom ID, ok? Então a gente pode vir em Views, Services, e aqui no Form, quando ele está passando aquele campo de texto, aqui em Customer ID, a gente pode fazer o seguinte: ao invés de utilizar um campo do tipo texto, a gente pode dizer que eu quero um Collection Select. Nesse Collection Select, eu quero que ele liste todos os clientes customer.all e quero passar como parâmetro o ID desses clientes e o nome para ser exibido. Salvei, vou atualizar aqui a página. Opa, fulano já apareceu aqui. Então, para a gente testar certinho, customers, vou adicionar um novo. Vou dizer aqui o nosso professor aí, Jackson Pires, o Jack @e-mail, professor Jackson Pires do Ruby. Beleza. Criei, tá aqui, criado o Jackson. Voltei aqui para serviços. Opa, vocês podem ver agora que aparece o Jackson e o fulano. Para testar, eu vou dizer que eu quero um desenvolvimento de site. O site é um portal de notícias. Quem vai fazer é o fulano. Criei. Beleza. Vocês podem ver que ficou aparecendo aqui uma referência a um objeto. Não é bem o que a gente quer, né? Então a gente pode vir aqui no show desses serviços. E já que a gente tem nossa ligação de objetos agora, nosso relacionamento no caso, a gente pode dizer que eu quero exibir o customer.name. Voltei aqui. Ok, agora está aparecendo fulano, né? Beleza. Aqui também na index, fica aparecendo a mesma referência. A gente também pode vir aqui na index e fazer a mesma coisa. Eu digo que eu quero o meu customer.name. Ok. Vocês podem ver que está um pouquinho feio, um pouquinho feia nossa aparência. Aí então a gente pode começar a trabalhar um pouquinho com o Bootstrap. Quase não sai. Desculpem aí, deve ser a hora já. Mas a gente pode vir aqui em Assets, Style Sheets, nesse arquivo Application CSS. Antes de tudo, a gente vai mudar a extensão dele para SCSS, porque a gente está trabalhando com SAS. Vou apagar aqui todo esse conteúdo e vou dar um import nos arquivos do Bootstrap, que são Bootstrap Sprockets e o Bootstrap. Ok? Aqui nossa pastinha JavaScript também. Aqui logo abaixo do nosso jQuery, eu vou dar um require também no Bootstrap. Bootstrap Sprockets. Isso. Para testar, para ver se realmente está funcionando, a gente pode simplesmente analisar aqui a aparência da nossa página depois de reiniciar o servidor. Vou atualizar aqui. Opa, vocês podem ver que já mudou a aparência um pouquinho, né?
Então, para ficar melhor, aqui na nossa pasta Views, a gente tem essa pastinha Layouts, onde fica um application html.rb, que é o nosso arquivo principal que chama as outras views. Então, eu posso criar uma div, vou colocar a classe aqui container do Bootstrap, vou colar isso aqui, olha esses espaços em branco. Atualizando aqui, vocês podem ver que ele já dá uma centralizada, né? Bom, opa, voltando aqui no nosso Style Sheets, Application, eu vou dizer que aqui eu quero que nossa div container ela vai ter um tamanho máximo de 850 pixels, vamos supor. Beleza, ele já deu mais uma alinhada aqui no centro. Para ficar mais bonitinho ainda, eu vou voltar aqui nas minhas views de serviço, na index, e vou adicionar uma classe a essa tabela aqui, ó. Quer dizer que essa tabela eu quero uma classe table, striped. Vou atualizar aqui. Beleza, vocês podem ver que já ficou bem melhor de visualizar. E o nosso customers, ele vai estar igual. A gente também pode adicionar essa classezinha para a tabela do customers aqui no index. Table striped. Beleza, tá bem melhor de visualizar agora, né? Nossa navegação ainda continua um pouquinho ruim. A gente pode pegar um exemplo aqui na internet, Bootstrap, Navbar. Tem esse site aqui, o W3 Schools, que é bem legal. Ele dá, por exemplo, pode ser esse exemplo aqui mesmo, de nave. Vou voltar aqui no meu, aqui não, aqui no nosso layouts, application, e aqui acima da div container vou colocar essa navegação. Dá só uma ajustada no código aqui. Beleza, ficou melhor de ver agora. Nosso título, vou colocar ordens de serviço. E aqui nessas outras listas, vou apagar essa aqui também. Vou apagar esse link e aqui dentro eu vou dizer que eu quero essa tagzinha, tag do Rails. Eu vou dizer que eu quero um link to clientes, passando quem? O customers path, que é o caminho para os clientes. Eu falei também sobre um pouquinho sobre rotas na palestra. Link to serviços, services path. Então, só para passar rapidinho aqui sobre as rotas, nossa pasta config, a gente tem esse arquivozinho de rotas. Vocês podem ver que ele já tem aqui o resources para services e um resources para customers. Significa que nossas rotas para nossas actions new, edit, destroy, index já estão todas disponibilizadas pelo Rails através desse método resource.
a gente não tem nenhuma rota ainda para nossa raiz da aplicação, né? A gente pode definir aqui que o root, eu quero que meus serviços, a action index, seja minha rota padrão. O que significa isso? Que se eu digitar agora minha raiz aqui e entrar, ele tem que me redirecionar para quem? Para o serviço. Ok? Vocês podem ver que já apareceu aqui em cima nesse menuzinho. Se a gente analisar os links, aqui embaixo, tá lá Customers e Services, aqui embaixo, ó. Customers e Services. Customers, beleza, Services, ok. Nossa ordem de serviço não está ainda linkado, a gente pode linkar também. Voltando lá na Application, aqui a gente pode passar o seguinte. A gente disse que a gente quer um link to, ordens de serviço, opa, serviço, para quem? Para a nossa rota padrão, que é a route path, certo? E a gente pode, vocês podem ver que nesse campo ele tem uma classezinha aqui, ó, do Bootstrap, navbar brand. A gente pode passar uma classe aqui com parâmetro, navbar brand. Então essa linha a gente pode tirar. Vou resetar aqui a página. Vocês podem ver agora a rota aqui embaixo, ó. Opa, aqui embaixo tá certinha para nosso localhost, direcionando para serviços. Clientes, serviços, root, beleza. Então a parte visual já está bem melhor aqui. E agora só falta fazer nossa parte de login, não é isso? Utilizando a Gem Device que a gente já instalou no começo do projeto. Então agora ficou faltando só a gente dizer que Rails. Para ficar melhor, a gente pode acessar a página do Device no Git. Tá aqui, ó. Ele já dá uma documentação bem legal em relação ao Device. Vocês podem acompanhar. E ele dá algumas instruções de instalação, por exemplo, a gem que a gente já incluiu na nossa gem file. E aqui, por exemplo, ó, ele diz Rails generate device install, ou seja, Rails gera a instalação do device para mim aí. Mandei. E aqui ele me pede algumas coisas. Essa configuração de mailer a gente não vai utilizar agora. A nossa rota padrão a gente já tem. Então só ficou faltando esses dois campos aqui que ele pede, que eu vou até adicionar aqui na nossa application. Para exibir alguma notificação de login ou logout, por exemplo. Vou deixar aqui em cima da container. E a gente pode deixar até dentro da container mesmo. Beleza. Ok. Então, voltando aqui na página de device, ele diz o seguinte. Dessa forma aqui, a gente pode gerar um model para autenticação. Então, a gente pode voltar aqui. Opa. E dizer Rails generate device quem? User, vamos supor. Ok, ele me gerou aqui alguns outros arquivos. Vamos ver aqui. Aqui nos models, está aqui nosso user. E lá no DB migrate, ele criou o nosso campinho, nossa migração
para o usuário, onde ele passa aqui tipo e-mail, password, enfim. Mais uma vez vou mandar o Rails migrar para o banco, migrate, ok. Vou dar aqui mais uma vez o servidor. Acessando aqui, nada mudou, né? Aparentemente. Mas se a gente digitar aqui agora users sign in, ele tem que me gerar esse formulário de contato, de login aqui, ó. Ok. A gente não tem ninguém cadastrado. Eu vou aproveitar e buscar uma cola aqui na internet, que é o login, logout, device. Aqui, ó. Essa colinha é bem legal. Tá no próprio GitHub do device, que a gente pode pegar isso aqui como exemplo. E vou adicionar lá na minha view, na application, aqui dentro do meu nave. Isso. Só ajustar aqui o código. Beleza. E o que essa colinha está fazendo? Ele me diz, ó, se existe algum usuário logado, ele me exibe um link para quebrar a sessão desse usuário, ou seja, o logout. Se não, ele me exibe um botão aqui para login, que me manda para justamente esse formulário aqui. Então, só para deixar mais ajustado aqui esse código, vou fazer o seguinte: dá mais uns espaços aqui. Ok, beleza. Opa. Ok. Atualizar aqui. Vocês podem ver que ele já me mostrou um botãozinho de login aqui em cima, ó. Aqui embaixo vocês podem ver o caminho para o mesmo lugar. Só que como a gente não tem nenhum usuário criado, eu posso vir aqui e clicar no Sign Up, que aí eu posso me cadastrar, por exemplo, mancheta@junior.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Pronto. Criei. Vocês podem ver agora que ele me deu aqui um botão logout, porque eu já estou logado, né? Para saber aqui a gente pode fazer o seguinte: se eu já estiver logado, eu posso criar outra aqui, outra lista no nosso menu, e aí eu digo que eu quero vou colocar aqui um link to, certo? Um link to para o current user.email, vamos supor. Vou atualizar aqui. Opa, já me mostrou aqui quem está logado, tá vendo? Mas, como vocês podem ver, estou acessando ainda de todo jeito os serviços, os clientes, estando logado. Vou quebrar a sessão aqui através do logout, já me exibiu o login. Eu continuo acessando clientes e serviços do mesmo jeito. Então, para resolver isso, agora a gente vai nos controllers, que são os responsáveis pelas requisições na nossa aplicação. Aqui em Customers, por exemplo, eu vou dizer que eu quero que todos os clientes, quer dizer, todas as nossas actions, para que sejam acessadas, precise primeiro algum usuário estar autenticado. Ou seja, eu digo que before action, antes de qualquer ação, o device ele nos dá esse método que é o authenticate user. Ou seja, antes de qualquer uma dessas ações,
eu quero que ele me autentique o usuário. Então a gente pode voltar aqui nossa página, continuar acessando serviço. Mas se eu quiser acessar clientes agora, ó, ele me diz, você precisa estar logado para poder acessar esse conteúdo. Então, já está funcionando. Eu posso vir aqui agora dizer chetajunto.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, agora eu consegui acessar clientes, tá vendo? Mas beleza, vamos dizer que em serviços a gente quer acessar todos, mas só permitir editar. Opa, tá feião aqui ainda, né? Mas beleza. A gente só quer permitir editar quem tiver logado. Então a gente segue no mesmo conceito. A gente pode vir aqui no controle de serviços, aqui em cima. Eu digo que before action authenticate user, mas eu digo que apenas para os métodos edit, update, pronto, somente edit e update. Então eu estou aqui no edit, vou atualizar a página, beleza, me deixou acessar. Se eu der um logout agora, não é para me deixar me acessar, mas edit, opa, já me jogou para a página de login. Então essa ideia aqui da nossa aplicaçãozinha foi realizada com sucesso, né? Muito bem. Então, para a gente poder acessar agora os clientes e editar algum serviço, a gente obrigatoriamente tem que estar logado. Cheta. Opa, errei a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza, agora foi. Então aí eu posso fazer o seguinte, só para testar. Aqui a gente está com o cliente fulano, vou passar para o professor Jackson Pires, atualizei. E agora ele me mostrou que está atualizado para Jackson. E disse que o serviço foi atualizado com sucesso. Então, tá aqui nessa aplicaçãozinha. Belezinha? Espero que vocês consigam ter entendido bem. Qualquer dúvida pode deixar no comentário aí. Ou me manda um e-mail. Tá aqui novamente o Minhacher. Em qualquer lugar falo com o maior prazer. Deixem um feedback aí. E é isso, pessoal. Valeu.